Olá, turma! Estamos iniciando mais uma aula de matemática e hoje nós iremos aprender a construir o gráfico de uma função. Turma, antes de começarmos a construir os gráficos, iremos rever o conceito de função. Isso vocês já viram nas aulas anteriores com os outros professores. Função é a regra que relaciona duas grandezas variáveis. Quando uma grandeza é representada por uma variável, que eu posso chamar de x, corresponde a um único elemento da segunda grandeza, representado pela variável y. Então, isso é uma função. Então, para cada valor de x, nós podemos determinar um único valor para y. E dizemos, então, que o y está em função de x. Porque se você tem um valor na função, se você dá um valor para x, você vai ter que encontrar um único valor para y. Vamos ver um exemplo. Temos aqui a função de x, que é igual a 2x mais 1. Se x é igual a 4, então qual é o valor de y? Lembrando que o f de x, quando falo em f de x, eu estou dizendo que isso é igual a y. Então, o f de x é y. Então, eu estou querendo encontrar aqui o valor f de x, que é a mesma coisa de y. Substituindo aonde tiver o x, eu disse que era 4, então vou substituir por 4. Então, vai ficar f de 4, que é igual a 2 vezes 4, o x aqui, ó, substituir por 4. Lembrando que entre um número e uma letra, se não tiver um sinal de mais ou menos, sabemos que tem um sinal de multiplicação oculto, então é vezes. Por isso que eu coloquei aqui 2 vezes 4, aí acrescento o final, mais 1. Nesse caso, vai ficar f de 4, que é igual a 2 vezes 4, é 8. 8 mais 1 é igual a 9. Então, f de 4 é igual a 9. Lembrando que f de x é igual a y, então f de 4 também é y. Então, f de 4 é y, que é igual a 9. Então, se x é igual a 4, então o valor de y vai ser igual a 9. Para a função f de x igual a 2x mais 1. Então, para essa função, quando o x for 4, o y vai ser igual a 9. Agora, vamos ampliar o estudo de funções, representando um par de números reais por pontos de um plano. Para isso, vamos construir sistema cartesiano. Situações que expressam uma grandeza em função de outra podem ser representadas em um gráfico. Lembrando que sistema cartesiano a gente já estudou nas aulas anteriores. Então, nós temos a situação 1. Observe os números inseridos como entrada em um software de construção de gráficos e os números fornecidos como resultado. Nós temos aqui o x e aqui nós temos o y, que é a mesma coisa de f de x. O primeiro x vale menos 1 e o y 2. O próximo x vale 1 e o y menos 1. O próximo x vale 2 e o y vale 1. O próximo x vale 3,5 e o y vale 3. E o último aqui, o x vale 5 e o y 2,5. Veja a representação gráfica fornecida pelo software. Aqui nós temos a mesma tabela da situação 1 do slide anterior. Agora nós vamos pegar essa tabela onde tem o valor de x e y e representar isso num gráfico, ok? Primeiro, para você fazer isso, nós iremos fazer os pares ordenados que representam, né, o x e o y. Sempre nessa ordem, certo? Primeiro o valor de x e depois nós teremos o valor do y. Então, o primeiro valor é x e o segundo valor é y. Primeiro é menos 1 do x e 2 do y. O próximo é 1 do x e menos 1 do y. O próximo, 2 do x e 1 do y. E o próximo, 3,5 do x e o 3 do y. E o último ponto, que é o 5 do x e o 2,5 do y. Para representar no plano cartesiano, sempre observe o primeiro ponto é esse. Nós iremos começar pelo menos 1 do x. Então, você vai na reta x, que é a reta das abscissas, essa reta que está na horizontal. Você procura o menos 1. Está aqui ele, ó, o menos 1. Então, o menos 1 está aqui. Como eu quero um número, observe o y. O y é o número 2. Sabendo que na reta y, o número 2, os números positivos ficam para cima, os números negativos para baixo. Toda vez que o y é um número positivo, você vai fazer uma reta tracejada para cima, até chegar no número 2. E agora, do 2 até essa reta que você fez tracejada, você vai fazer outra reta.
O encontro dessas duas retas é o ponto que eu estava procurando. Nesse caso é o ponto menos 1 e 2. O próximo ponto é 1 e menos 1. Observe que aqui o x, o y é menos 1. Então, o menos 1 vai ficar para baixo. Você vai na reta x, procura 1 primeiro, a reta x, está aqui 1. E você vai fazer uma reta tracejada para baixo, porque o y é um número negativo, então é para baixo. Procurei, fui até o número menos 1 para baixo. Você vai fazer do menos 1 até onde a reta estava tracejada. Você fez o encontro dessas duas retas, é o próximo ponto, que é o ponto 1 e menos 1. O próximo ponto, 2 e 1. Observe que o x, o y é um número positivo, então vai ficar para cima. E na reta x você vai no número 2. O primeiro número é o 2, certo? Da reta x. Vai no 2 e faz uma reta para cima. E agora você vai aqui no y, que é o número 1, e faz outra reta, reta tracejada até a reta que você já tinha feito no início. Fez a reta, o encontro dessas duas retas é o próximo ponto, que nós temos o ponto 2 e 1. O próximo ponto, 3,5 e 3. Observe que o 3,5 está entre o 3 e o 4, bem no meio, né? Na metade. Então, faço isso, essa reta tracejada, que também vai para cima, porque o y é o número 3, ele é positivo, então é para cima. Fiz a reta tracejada para cima, agora do 3 eu vou tracejar também até a reta tracejada que eu já fiz. O encontro dessas duas retas é o próximo número, que é 3,5 e 3. E o último ponto é o 5 e 2,5. Observe que o 2,5 é o número positivo, então essa reta tracejada vai começar para cima. E agora você vai procurar o 2,5, está entre o 2 e o 3, bem na metade. Você vai fazer uma reta tracejada até encontrar a primeira reta tracejada que você fez. O encontro dessas duas retas é o ponto que eu estava procurando. Turma, no slide anterior nós vimos como fazer um gráfico quando a gente já tem o valor do x e do y. Aqui nós iremos fazer um gráfico através de uma função. Então, observe a seguir uma maneira de construir o gráfico da função f de x igual a 2x mais 1, em que x é o número real. Aqui ele não dá o valor do x, ele só diz que o valor do x é o número real e nós temos que encontrar o valor do y. Primeiro, para você fazer isso, então, primeiro nós temos que escolhermos valores arbitrários para x e calculamos os valores de f de x, ou seja, do y, correspondente para obter alguns pares ordenados. Uma dica para vocês: toda vez que você for trabalhar a construção de um gráfico, use os números mais próximos de zero. Então, observe que o valor do x aqui, ele pode ser qualquer número real, mas eu vou utilizar esses números. Os números próximos do zero. Eu coloquei o menos 1, menos 2, 1 e 2. Então, eu posso usar esses números aqui, mais próximo de zero, que fica mais fácil de você construir o gráfico que você está querendo para a função desejada. Então, vamos iniciar aqui. Você vai substituir o valor do x por menos 2, depois por menos 1, depois por 0, depois por 1 e depois por 2. Vamos começar aqui pela primeira, pelo menos 2. Substituindo na função, o x é menos 2, então vai ficar f de menos 2, que vai ser igual a 2, vezes o x, de novo, que é menos 2, mais 1. Multiplicando 2 vezes 2 é 4, mais com menos é menos. Então, vai ser menos 4 mais 1. Aqui nós temos adição de números inteiros. Se eu tiver adição ou subtração de números inteiros, sinais são diferentes, então você subtrai e coloca o sinal do maior. Nesse caso, vai ficar 4 menos 1, que vai ser 3. O maior é o 4 e está negativo, então vai ficar menos 3. Então, o valor do y vai ser menos 3. O próximo é o f de menos 1. Você vai substituir aonde tiver o x, você vai colocar menos 1. Então, 2 vezes menos 1 é menos 2, mais 1. Menos 2 mais 1, lembrando novamente, sinais iguais, sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do maior. 2 menos 1, 1. Quem é maior, o 2, então fica negativo, menos 1. O valor do y aqui vai ser menos 1. Quando o x for 0, substituir f de 0 vai ser igual a 2 vezes o valor do x, que é 0 nesse caso, mais 1. 2 vezes 0 é 0, 0 mais 1 é 1. Então, quando o x for 0, o y vai ser 1. Próximo, quando o x for 1, substituindo 2 vezes 1 mais 1, 2 vezes 1 é 2, 2 mais 1, 3. Então, o valor do x, nesse caso, vai ser 3 quando o valor do y vai ser 3 quando o x for 1. E quando o x for 2, substituindo 2 vezes 2 é 4, 4 mais 1 é 5. Então,
Quando o x for 2, o y vai ser igual a 5. Agora nós iremos construir o gráfico. Como é que eu faço para construir o gráfico, né? Nós iremos fazer os pares ordenados. Observe que o x aqui é menos 2, o y menos 3. No próximo aqui, o x é menos 1 e o y é menos 1. Sempre primeiro o x, certo? O x aqui é 0, o y é 1. O outro, o x é 1 e o y é 3. E o x aqui é 2, o último, e o y é 5. Agora nós iremos fazer isso no gráfico, certo? Depois nós temos os pares ordenados. O primeiro ponto é menos 2 e menos 3. Observe que o x, o y é um número negativo, certo? Nós temos aqui os números. Nós temos aqui o primeiro representa a reta x e o segundo número representa a reta y. Observe que o 3 é negativo, então você vai na reta x procurar o menos 2. Reta x é essa que está deitada, que está na horizontal. Achei o menos 2, está aqui. E você vai fazer uma reta tracejada para baixo, porque o y é negativo. E os números negativos do y é para baixo. Fiz uma reta tracejada para baixo. Agora, do menos 3, que é o valor do y, você vai fazer outra reta tracejada até a reta tracejada que você fez no início. O encontro dessas duas retas é o ponto que eu estava procurando, o menos 2 e menos 3. O próximo ponto é o menos 1. Observe que o y também é negativo aqui, nesse ponto, menos 1 e menos 1. Então, vai ser para baixo, até encontrar o menos 1. E aqui do menos 1 do y, você vai tracejar novamente, até chegar na reta que você fez, tracejada. O encontro é o ponto que você estava procurando, menos 1 e menos 1. O próximo ponto é 1 e 0, que é isso aqui, ó, o 0 e 1. Toda vez que você tiver um número e o 0, ou o 0 e o número, você esquece o zero e você vai pegar o número diferente de 0 e colocar um ponto em cima dele. Se ele pertencer à reta y, você vai colocar o ponto em cima da reta y. Se ele pertencer à reta x, você vai colocar o ponto em cima da reta x. Nesse caso, o 1 ele pertence à reta y. Então, você vai colocar o ponto em cima da reta y no número 1. Pronto. Esse é o ponto que eu estava procurando, 0 e 1. O próximo ponto é 1 e 3. Agora, observe que o 3 é um número positivo, então a reta vai ficar para cima. Procura o número 1, tá aqui ele, ó. Então, você vai fazer uma reta tracejada para cima até chegar no 3. E do 3, você vai fazer outra reta tracejada até a reta tracejada que você fez no início. O encontro dessas duas retas tracejadas é o ponto que eu estava procurando, o ponto 1 e 3. E o último ponto é 2 e 5. Iniciando aqui do 2, faço o ponto que sobe, né, o número 2, vai subindo até o número 5, né? Porque o número 5 é um número positivo, por isso que a reta tracejada vai para cima. E do 5 até a reta tracejada, o encontro dessas duas retas era o ponto que eu estava procurando, certo? Que esse ponto é o ponto 2 e 5. Observe que se eu ligar todos os pontos, eu tenho uma reta, certo? Então, toda a equação do primeiro grau, nós iremos construir uma reta no gráfico. Turma, será que todo gráfico representa uma função? Vimos que uma função, para cada valor de x, temos apenas um valor de f de x, ou seja, do y. Para verificar se um gráfico representa uma função, nós podemos traçar retas paralelas ao eixo y e verificar se cada reta cruza o gráfico em apenas um ponto. Vamos observar este exemplo. Temos aqui um gráfico, né, um plano cartesiano, e nós temos aqui uma parábola. Se eu traçar uma reta paralela ao eixo y, observe que aqui é o eixo y, esse aqui está na vertical. Então, se eu traço uma reta, essa reta verde, ela vai cruzar somente em um local essa parábola que eu desenhei. Se eu faço outra reta, observe que ela vai passar somente em um ponto da parábola. Se eu faço outro, vai passar somente em um ponto. Então, observe que essa parábola, ou esse gráfico, ele é uma função, porque ele só tem um ponto. Observe que cruza no gráfico apenas em um ponto. Então, se essa reta paralela ao eixo y só cruza em um ponto, então ela é uma função. Observe esse outro gráfico representando outra função. Nós temos aqui uma reta representa uma função do primeiro grau.
mas iremos observar se isso mesmo, se essa reta representa mesmo uma função. Aqui nós temos a reta y e nós iremos fazer retas paralelas à reta y. Faço aqui a primeira reta, observe que ela vai passar somente em um ponto. Aqui só vai cruzar um ponto do gráfico. Você pode aumentar ela aqui para baixo, como para cima. Ela não vai cruzar em outro ponto dessa reta que eu fiz aqui, essa primeira reta. Se eu faço outra reta, observe que ela vai só cruzar em um ponto. Se eu faço outra, ela só vai cruzar também em um ponto. Por quê? Porque para cada valor do x, eu vou ter somente um valor do y. Por isso que ela só tem um ponto em comum, certo? Por isso que isso aqui também é uma função. Tanto a primeira como a segunda é uma função. Agora, esse último exemplo. Observe que se eu tracejar, se eu passar uma reta, fazer uma reta aqui, nós iremos ter dois pontos em comum. Observe que esse primeiro ponto vai ter, nesse gráfico, vai ter dois pontos em comum. Se eu traçar outra reta, vai ter dois pontos em comum. E se eu traçar outra reta, eu tenho outro ponto em comum. Dois pontos em comum novamente. Observe que para cada valor do x, eu vou ter dois valores de y. Para cada valor do x, eu vou ter dois valores de y. Então, nesse caso, nós podemos dizer que isso daqui não é função. Porque para ser função, tem que ter somente um valor para y. E nesse caso, nós temos dois valores de y, um positivo e um negativo. Por isso que não é uma função.